Por que você faz o que odeia? 5 verdades de Romanos 7 que todo cristão precisa entender. Antes de entendermos a luta do homem contra o pecado, precisamos começar onde a própria Bíblia começa, na santidade absoluta de Deus. Deus é perfeitamente santo, justo e puro. Não existe sombra de pecado nele. O profeta declara em Isaías capítulo 6 verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão da santidade divina é essencial para compreendermos o Evangelho. Porque enquanto Deus é infinitamente santo, o homem é profundamente marcado pelo pecado. E aqui está uma verdade importante: o pecado não é apenas um erro moral ou um comportamento inadequado. O pecado é uma corrupção interna da natureza humana. É exatamente isso que o apóstolo Paulo começa a expor de maneira intensa em Romanos capítulo 7. Neste ponto da carta, Paulo já explicou que todos os homens são culpados diante de Deus, que a justificação acontece somente pela fé em Cristo, que fomos reconciliados com Deus pela obra da cruz, e que aqueles que pertencem a Cristo morreram para o domínio do pecado. Mas então surge uma pergunta inevitável: se fomos salvos pela graça, se pertencemos a Cristo, por que ainda lutamos tanto contra o pecado? Essa é a grande tensão de Romanos capítulo 7. E talvez seja exatamente a luta que muitos estão vivendo hoje. Pessoas que amam a Deus, mas ainda enfrentam pensamentos pecaminosos. Pessoas que desejam obedecer, mas percebem uma batalha constante dentro do próprio coração. Pessoas que carregam culpa porque imaginavam que a vida cristã eliminaria completamente os conflitos internos. Paulo descreve essa batalha de forma impressionante em Romanos capítulo 7 versos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essas palavras são fortes porque desmontam duas mentiras muito comuns. A primeira mentira é pensar que o cristão verdadeiro nunca mais luta contra o pecado. A segunda mentira é acreditar que essa luta significa ausência de salvação. Romanos capítulo 7 mostra algo profundo. A presença da luta espiritual não é prova de abandono de Deus. Em muitos casos, é evidência de que agora existe uma nova natureza guerreando contra o pecado. Ao longo deste estudo veremos pelo menos 5 verdades poderosas de Romanos capítulo 7. O pecado continua presente mesmo após a conversão. A lei revela o pecado, mas não possui poder para salvar. Existe uma guerra espiritual dentro do coração humano. Cristo é o único libertador verdadeiro. A esperança do cristão não está em si mesmo, mas na graça de Deus. E algo importante precisa ser lembrado aqui. Este vídeo faz parte da nossa série expositiva no livro de Romanos. Nos episódios anteriores vimos como Paulo construiu o fundamento do Evangelho desde a condenação universal do homem até a justificação pela fé. Se você ainda não assistiu os estudos anteriores da série, vale muito a pena acompanhar desde o começo, porque Romanos é uma construção teológica extraordinária, capítulo após capítulo. Mas antes de avançarmos, precisamos entender algo essencial. Romanos capítulo 7 não foi escrito para produzir desespero. Foi escrito para destruir a autoconfiança humana e apontar para a suficiência de Cristo. Porque o Evangelho não diz: olhe para a sua força. O Evangelho diz: olhe para o Salvador. E talvez hoje exista alguém assistindo este estudo carregando uma pergunta silenciosa: se eu ainda luto tanto contra o pecado, será que realmente pertenço a Deus? Romanos capítulo 7 foi escrito exatamente para responder essa pergunta. 1. O pecado continua presente mesmo após a conversão, a guerra que todo cristão verdadeiro conhece. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 7 versos 21 a 23. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Poucos textos da Bíblia descrevem de forma tão honesta a realidade da luta espiritual do cristão.
Paulo não está falando aqui como um incrédulo indiferente a Deus. Pelo contrário, ele descreve alguém que ama a lei de Deus, deseja obedecer, odeia o pecado e sofre por causa da batalha interna. No texto grego, Paulo usa uma palavra muito forte para guerreia anti-stratomomai. O termo carrega a ideia de um conflito militar contínuo, uma batalha intensa acontecendo dentro do próprio coração. Isso é importante porque muitos imaginam a conversão de maneira equivocada. Alguns pensam que, ao se tornar cristã, a pessoa nunca mais enfrentará tentações, desejos pecaminosos ou conflitos internos. Mas Romanos capítulo 7 desmonta completamente essa ilusão. A conversão não elimina imediatamente a presença do pecado. O que ela faz é iniciar uma guerra contra ele. Antes da conversão, o homem vive dominado pelo pecado sem verdadeira resistência espiritual. Mas quando Deus regenera alguém, nasce uma nova natureza que agora luta contra a velha natureza caída. Essa tensão aparece também em Gálatas capítulo 5 verso 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Paulo não descreve aqui uma pequena dificuldade emocional. Ele fala de uma guerra espiritual profunda. Isso explica por que muitos cristãos sinceros sofrem tanto internamente. Eles querem agradar a Deus, mas ainda enfrentam tentações. Desejam pureza, mas percebem inclinações pecaminosas dentro de si. Amam a Cristo, mas ainda lutam contra orgulho, ansiedade, ira, pensamentos impuros e fraquezas antigas. E isso pode gerar enorme culpa. Muitas pessoas chegam a pensar: se eu ainda luto assim, talvez eu nunca tenha sido salvo. Mas Romanos capítulo 7 mostra justamente o contrário. A ausência de luta espiritual não é sinal de maturidade. Muitas vezes é sinal de morte espiritual. O incrédulo pode até sentir culpa ocasional, mas não possui verdadeiro prazer na lei de Deus. Já o cristão regenerado sofre porque agora existe dentro dele um novo coração. Em Ezequiel capítulo 36 versos 26 e 27, Deus promete: darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Perceba, Deus transforma o coração, mas o cristão ainda vive em um corpo marcado pela queda. Os antigos rabinos frequentemente descreviam a luta entre as inclinações do homem usando a linguagem do impulso bom e do impulso mau. Mas Paulo vai além. Ele revela que existe uma corrupção muito mais profunda na natureza humana. É por isso que o Evangelho não oferece apenas melhoria moral. O Evangelho oferece Cristo. Porque nenhum esforço humano consegue vencer completamente o pecado. Somente Cristo salva. Somente Cristo justifica. Somente Cristo sustenta o pecador regenerado. Podemos resumir essa verdade em 3 realidades fundamentais da vida cristã. O cristão verdadeiro ainda enfrenta a presença do pecado. A regeneração produz uma nova batalha espiritual. A esperança do crente não está na perfeição pessoal, mas na graça de Cristo. Isso muda completamente a forma como enxergamos a vida cristã. A maturidade espiritual não é a ausência de luta. Maturidade espiritual é aprender a correr para Cristo no meio da luta. Você já se sentiu culpado por ainda lutar contra certos pecados? Já imaginou que suas batalhas internas eram prova de abandono espiritual? Será que Romanos capítulo 7 está mostrando que a luta pode ser evidência de um coração regenerado? Pastoralmente, este texto traz enorme consolo para cristãos cansados. Muitos vivem escondendo suas lutas, tentando aparentar uma espiritualidade perfeita diante dos outros. Mas Deus já conhece profundamente o coração humano. Romanos capítulo 7 mostra que até mesmo o apóstolo Paulo reconhecia sua batalha interior. Isso destrói o orgulho espiritual. O cristianismo não é um palco para pessoas perfeitas. É o caminho de pecadores que dependem diariamente da graça de Deus. Ao mesmo tempo, este texto também nos alerta contra a acomodação.
O fato de o pecado ainda estar presente não significa que devemos aceitá-lo passivamente. O cristão verdadeiro luta, se arrepende, busca santidade e continua correndo para Cristo. E aqui está a grande esperança. A presença da luta não significa ausência de salvação. Muitas vezes, a própria dor contra o pecado é evidência de que o Espírito de Deus já está operando dentro de você. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão de Romanos, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar este vídeo com alguém que também luta espiritualmente. E não se esqueça, este vídeo faz parte da nossa série expositiva no livro de Romanos. Os episódios anteriores ajudam a compreender ainda mais profundamente o que Paulo está construindo aqui. No próximo ponto veremos uma verdade decisiva. Porque a lei de Deus revela o pecado, mas não possui poder para salvar o pecador. 2. A lei revela o pecado, mas não tem poder para salvar. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 7 versos 7 e 8. Que diremos, então? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque, sem lei, o pecado está morto. Aqui Paulo começa a responder uma pergunta extremamente importante. Se a lei de Deus expõe tanto o pecado humano, será que existe algum problema na própria lei? A resposta dele é direta. De modo nenhum. O problema nunca esteve na lei. O problema está no coração humano. No texto grego, a palavra usada para lei é nomos, frequentemente utilizada para se referir à lei de Moisés, especialmente aos mandamentos divinos revelados ao povo de Israel. A lei é santa porque procede de um Deus santo. O próprio Paulo afirma em Romanos capítulo 7 verso 12. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então qual é o problema? A lei funciona como um espelho espiritual. Ela revela a verdadeira condição do coração humano, mas não possui poder para transformar esse coração. Imagine alguém olhando para um espelho e percebendo o rosto coberto de sujeira. O espelho revela o problema, mas não consegue limpar ninguém. Da mesma forma, a lei revela o pecado, mas não consegue salvar o pecador. Isso era algo muito difícil para muitos judeus do primeiro século aceitarem. Grande parte da tradição rabínica havia transformado a lei em símbolo de mérito espiritual. Muitos acreditavam que a obediência externa poderia produzir justiça diante de Deus. Mas Paulo destrói completamente essa ideia. Ele usa como exemplo o mandamento: não cobice. Isso é profundo porque a cobiça é um pecado interno. Não é apenas uma ação visível. É algo que acontece dentro do coração. Jesus ensinou exatamente isso em Mateus capítulo 5 versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Perceba o que Cristo está fazendo. Ele mostra que o problema do pecado não está apenas no comportamento externo. O pecado nasce dentro do coração. É exatamente isso que Romanos capítulo 7 revela. A lei de Deus funciona como uma luz poderosa entrando em um quarto escuro. Ela revela aquilo que já estava ali o tempo todo. E aqui encontramos uma verdade extremamente importante para o evangelismo bíblico. Ninguém valoriza a cruz de Cristo até entender primeiro a gravidade do próprio pecado. É por isso que muitas mensagens modernas falham. Tentam oferecer Jesus como solução para ansiedade, sucesso pessoal ou melhoria emocional, mas ignoram o principal problema humano, a culpa diante de um Deus santo. A Bíblia não suaviza isso. Em Tiago capítulo 2 verso 10, lemos: Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso destrói completamente a ideia de que alguém pode se salvar sendo uma pessoa razoavelmente boa. A lei não foi dada para produzir autoconfiança. Ela foi dada para conduzir o pecador ao desespero de si mesmo. Em Gálatas capítulo 3 verso 24, Paulo escreve:
de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados pela fé. Esse é o propósito final da lei: mostrar ao homem que ele precisa desesperadamente de um Salvador. 3 verdades profundas sobre a lei de Deus. A lei revela o caráter santo de Deus. A lei expõe a corrupção do coração humano. A lei conduz o pecador à necessidade de Cristo. Você já percebeu que o maior problema humano não é externo, mas interno? Será que muitas pessoas pensam que estão bem diante de Deus apenas porque evitam certos pecados visíveis? O que a lei de Deus revela sobre o estado real do seu coração? Pastoralmente, Romanos capítulo 7 nos ajuda a entender por que tantas pessoas vivem cansadas espiritualmente. Muitos tentam construir aceitação diante de Deus por meio de desempenho religioso. Vivem tentando compensar culpas através de esforço pessoal, disciplina ou aparência espiritual. Mas a lei nunca foi dada como escada para alcançar salvação. Ela foi dada para mostrar que ninguém consegue subir sozinho. E talvez hoje exista alguém assistindo este estudo carregando um peso enorme dentro da alma. Você tenta melhorar. Tenta vencer certos pecados. Tenta parecer forte espiritualmente. Mas no silêncio do coração existe uma sensação constante de fracasso. Romanos capítulo 7 revela algo libertador. Deus nunca planejou que você fosse salvo pela sua capacidade de obedecer perfeitamente. É exatamente por isso que Cristo veio. Jesus não veio apenas ensinar mandamentos. Ele veio cumprir aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir sozinhos. Na cruz, Cristo viveu a obediência perfeita que nós falhamos em viver. E então ofereceu a si mesmo como substituto pelos pecadores. Por isso o Evangelho não aponta para nossa performance. O Evangelho aponta para a obra consumada de Cristo. Se este estudo está ajudando você a entender mais profundamente o Evangelho, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com alguém que luta espiritualmente e comentar aqui embaixo. A graça de Cristo é suficiente. Isso ajuda esta série em Romanos a alcançar mais pessoas com a verdade da Palavra de Deus. No próximo ponto veremos uma das partes mais intensas de toda a carta aos Romanos: a guerra espiritual dentro do coração humano. Porque Paulo diz: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa talvez seja uma das passagens mais identificáveis de toda a vida cristã. 3. A guerra dentro do coração, porque o cristão ainda luta contra o pecado. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 7 versos 22 e 23. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui chegamos ao centro emocional e espiritual de Romanos capítulo 7. Paulo descreve uma verdadeira guerra acontecendo dentro do ser humano. No texto grego, a palavra utilizada para guerreando transmite a ideia de combate militar contínuo. Não é um conflito ocasional. É uma batalha diária, persistente, intensa. E isso é extremamente importante. Porque muitas pessoas imaginam que a conversão elimina instantaneamente toda a luta interior. Pensam que o verdadeiro cristão nunca mais enfrenta tentações, pensamentos pecaminosos ou conflitos espirituais. Mas Romanos capítulo 7 mostra exatamente o contrário. O cristão verdadeiro não é alguém sem luta. O cristão verdadeiro é alguém que agora luta contra aquilo que antes amava. Antes da conversão, o homem vive em paz com o pecado. Depois da conversão, começa uma guerra. Paulo fala sobre 2 realidades presentes dentro dele: o homem interior, que ama a lei de Deus, e a outra lei, ligada à carne pecaminosa. A expressão homem interior aparece também em Efésios capítulo 3 verso 16, referindo-se à nova vida produzida pelo Espírito de Deus. Isso significa que Paulo não está descrevendo um incrédulo indiferente a Deus. Ele está descrevendo alguém regenerado, que ama a santidade divina, mas ainda enfrenta a presença do pecado habitando em sua humanidade caída. Essa tensão aparece claramente em Gálatas capítulo 5 verso 17.
porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que, porventura, seja do querer de vocês. Perceba, existe um conflito permanente. A carne deseja o pecado. O espírito conduz à santidade. E essa batalha não acontece apenas em grandes pecados externos. Muitas vezes ela ocorre em áreas silenciosas do coração. Orgulho, inveja, impureza mental, amargura, egoísmo, incredulidade, ansiedade dominadora. Jesus revelou isso de forma profunda em Mateus capítulo 15 versos 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O problema humano não é apenas comportamento externo. O problema está no coração. Por isso o Evangelho não é mera reforma moral. Cristo não veio apenas melhorar pessoas. Cristo veio ressuscitar espiritualmente pecadores mortos. Essa luta interior também explica algo que muitos cristãos sinceros sentem, mas têm medo de admitir. Às vezes a pessoa ama a Deus genuinamente, e ao mesmo tempo percebe inclinações pecaminosas ainda presentes. Isso pode gerar culpa, confusão e até desespero. Mas Romanos capítulo 7 mostra algo muito importante. A luta contra o pecado não é sinal de ausência de salvação. Muitas vezes, é evidência da presença de uma nova natureza. O incrédulo pode até sentir culpa ocasional. Mas ele não trava guerra espiritual contra o pecado visando agradar a Deus. Paulo demonstra exatamente esse conflito quando diz em Romanos capítulo 7 verso 24. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Essa expressão lembra a linguagem de alguém esmagado pelo peso da própria incapacidade. E aqui existe um detalhe histórico interessante. Alguns estudiosos mencionam antigos relatos romanos de punições em que um cadáver era preso ao corpo do condenado. Embora não exista certeza absoluta de conexão direta, a imagem ajuda a compreender a intensidade do que Paulo está expressando. Ele sente o peso da corrupção pecaminosa ainda presente em sua humanidade. Mas observe algo maravilhoso. Paulo não termina no desespero. Romanos capítulo 7 conduz diretamente para Romanos capítulo 8. A luta é real. Mas a graça é maior. 3 verdades importantes sobre a guerra espiritual do cristão. O pecado continua presente após a conversão. O verdadeiro cristão passa a odiar aquilo que antes amava. A esperança do crente não está na própria força, mas em Cristo. Você já percebeu essa batalha acontecendo dentro do seu coração? Existe algum pecado específico que continuamente tenta dominar sua vida? Sua tristeza pelo pecado revela apenas culpa, ou revela desejo sincero de agradar a Deus? Pastoralmente, Romanos capítulo 7 traz grande consolo para cristãos sinceros que vivem aflitos por causa das próprias lutas internas. Muitos pensam: se eu ainda luto tanto, talvez eu nem seja salvo. Mas o próprio fato de existir tristeza pelo pecado, fome de santidade e desejo de obedecer a Deus já revela uma diferença profunda em relação ao coração endurecido do homem natural. O incrédulo pode sofrer consequências do pecado. Mas somente o regenerado sofre porque ofendeu a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, Romanos capítulo 7 também destrói qualquer espiritualidade superficial. Paulo era apóstolo. Paulo conhecia profundamente as Escrituras. Paulo foi usado poderosamente por Deus. E mesmo assim reconhecia sua luta diária contra o pecado. Isso nos ensina a humildade. Nenhum cristão amadurece a ponto de não depender mais da graça. E aqui está a beleza do Evangelho. Nossa esperança nunca esteve na perfeição da nossa obediência. Nossa esperança está na perfeição do sacrifício de Cristo. Se este estudo está ajudando você a compreender melhor sua caminhada espiritual, aproveite agora para deixar seu like, comentar qual parte de Romanos mais tem falado ao seu coração, compartilhar este vídeo com alguém que está lutando espiritualmente.
E não se esqueça de acompanhar os outros episódios da nossa série em Romanos. Cada capítulo aprofunda ainda mais a beleza do Evangelho da Graça. No próximo ponto veremos a resposta gloriosa para o clamor de Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos vai mostrar que a libertação não está na força humana, mas na obra perfeita de Jesus Cristo. 4. Cristo é o único libertador verdadeiro. A lei expõe o pecado, mas só Cristo liberta da condenação. Depois de descrever a intensa batalha espiritual dentro do coração humano, o apóstolo Paulo chega a um dos momentos mais dramáticos de toda a carta aos Romanos. Ele escreve em Romanos capítulo 7 versos 24 e 25. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas palavras revelam o clímax da luta apresentada ao longo do capítulo. Paulo não termina Romanos capítulo 7 exaltando disciplina pessoal. Ele não aponta para a força emocional. Ele não diz que o homem conseguirá vencer o pecado pela própria capacidade. Ele aponta para uma única esperança, Jesus Cristo. Essa é a essência do Evangelho bíblico. O Evangelho não é uma mensagem dizendo: tente mais. O Evangelho é a proclamação de que Cristo fez aquilo que o pecador jamais conseguiria fazer sozinho. A expressão "a quem me livrará" no texto grego transmite a ideia de alguém sendo arrancado de perigo extremo. Era uma palavra usada para libertação poderosa, resgate urgente. E isso é profundamente importante. Porque muitos ainda enxergam Jesus apenas como um exemplo moral. Mas a Bíblia apresenta Cristo como muito mais do que isso. Ele não veio apenas ensinar bons princípios. Ele veio salvar pecadores condenados. Em Mateus capítulo 1 verso 21, o anjo declara: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Observe. Não diz que ele tentará salvar. Não diz que apenas oferecerá inspiração espiritual. Ele salvará. Esse é o centro da obra de Cristo. Na tradição judaica do primeiro século, muitos acreditavam que a obediência rigorosa à lei poderia produzir justiça diante de Deus. Mas Paulo mostra em Romanos que a lei possui uma função importante, porém limitada. A lei revela o pecado. A lei expõe a culpa. A lei silencia a arrogância humana. Mas a lei não possui poder para regenerar o coração. Em Romanos capítulo 3 verso 20, Paulo afirma: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso significa que a lei funciona como um espelho espiritual. O espelho mostra a sujeira, mas não consegue limpar. É exatamente por isso que Cristo veio. Em Gálatas capítulo 3 verso 24, lemos: de maneira que a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados por fé. A lei conduz o pecador ao desespero de si mesmo. E esse desespero prepara o coração para enxergar a beleza do Salvador. Aqui encontramos 4 verdades fundamentais sobre a libertação em Cristo. A lei revela a profundidade do pecado humano. O esforço humano não consegue vencer a condenação. Cristo veio como substituto perfeito do pecador. A libertação verdadeira acontece somente pela graça. E aqui precisamos falar claramente sobre a cruz. Jesus não morreu apenas para demonstrar amor. Ele morreu como substituto penal do pecador. O profeta anuncia isso em Isaías capítulo 53 versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse é o coração do Evangelho reformado e bíblico. Cristo tomou o lugar do pecador. Na cruz, a justiça de Deus e a graça de Deus se encontraram perfeitamente. A ira santa contra o pecado foi derramada sobre Cristo. E agora o pecador que crê recebe perdão, reconciliação e vida eterna. É por isso que Paulo explode em gratidão. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Você ainda tenta vencer o pecado apenas pela força da sua própria vontade? Já percebeu que regras externas não conseguem transformar profundamente o coração humano? Sua esperança está em seus esforços religiosos, ou na obra consumada de Cristo? Pastoralmente, Romanos capítulo 7 traz muito consolo para cristãos sinceros que vivem cansados da própria luta espiritual. Muitos imaginam que Deus só recebe pessoas fortes, equilibradas e espiritualmente estáveis. Mas Paulo mostra exatamente o contrário. O Evangelho é para pecadores cansados de si mesmos. É quando o homem finalmente percebe sua incapacidade que começa a enxergar o valor da graça. Talvez você tenha passado anos tentando melhorar sozinho. Tentando controlar pensamentos, emoções, hábitos e pecados ocultos apenas pela força pessoal. Mas Romanos capítulo 7 mostra que a verdadeira libertação não nasce do esforço humano. Ela nasce quando o pecador para de olhar para si mesmo e começa a olhar para Cristo. E aqui está a esperança gloriosa do Evangelho. O mesmo Cristo que perdoa também transforma. Ele não apenas remove a culpa do pecado. Ele começa uma obra de santificação dentro do coração do cristão. E é exatamente isso que veremos no próximo ponto deste estudo. Como a graça de Deus sustenta o cristão em meio à luta contra o pecado. Porque Romanos capítulo 7 não termina em desespero. Ele aponta diretamente para a esperança triunfante de Romanos 8. 5. Cristo é o único libertador verdadeiro, a esperança não está em nós, mas na graça de Deus. Depois de descrever a profunda batalha contra o pecado em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo chega ao ponto culminante do texto com um clamor extremamente humano e doloroso. Em Romanos capítulo 7 versos 24 e 25, ele declara: Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas palavras revelam algo muito importante. Paulo não pergunta: o que me livrará? Ele pergunta: quem me livrará? Porque o problema do homem não pode ser resolvido apenas com regras, disciplina ou esforço moral. O problema exige um Salvador. No texto grego, a palavra usada para miserável é talaipros, um termo que transmite a ideia de alguém exausto, cansado, esmagado por uma carga pesada. Paulo está descrevendo o peso da luta contra o pecado. E isso é profundamente importante para entendermos o Evangelho. Muitas pessoas imaginam que o cristianismo é um sistema de autoaperfeiçoamento espiritual, acham que Jesus veio apenas ensinar princípios morais para tornar pessoas melhores. Mas a Bíblia apresenta algo muito maior. Cristo não veio apenas ensinar. Cristo veio salvar. Ele não veio apenas mostrar o caminho. Ele veio carregar a culpa do pecador na cruz. O profeta anuncia isso séculos antes em Isaías capítulo 53 versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui está o coração do Evangelho. Cristo não é apenas exemplo moral. Cristo é substituto. Ele assumiu nossa culpa, nossa condenação, nosso castigo. Na tradição sacrificial do Antigo Testamento, especialmente no dia da expiação descrito em Levítico capítulo 16, o sumo sacerdote colocava simbolicamente os pecados do povo sobre o animal sacrificial. Tudo isso apontava para Cristo. Hebreus explica isso de forma poderosa em Hebreus capítulo 10 verso 14. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Paulo entende que sua libertação não virá da força da carne, mas da obra consumada de Jesus. Isso muda completamente a maneira como o cristão enfrenta a luta espiritual. Muitos vivem tentando vencer o pecado apenas na força da disciplina pessoal. Mas Romanos capítulo 7 mostra que o coração humano é incapaz de produzir santidade verdadeira sem a graça de Deus. É exatamente por isso que o Evangelho aponta para a suficiência de Cristo. Podemos resumir essa verdade em 5 declarações fundamentais do Evangelho. O pecado é profundo demais para ser vencido apenas por esforço humano.
A lei revela nossa culpa, mas não pode nos salvar. Cristo assumiu o lugar do pecador na cruz. A graça de Deus é maior do que nossa miséria espiritual. A esperança do cristão está em Jesus, não em si mesmo. Isso também explica por que o verdadeiro evangelho produz humildade. Quando alguém entende Romanos capítulo 7, para de confiar em si mesmo. O cristão amadurecido não diz: eu consigo. Ele aprende a dizer: sem Cristo eu nada posso fazer. Jesus declarou isso claramente em João capítulo 15 verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Em que você tem colocado sua esperança espiritual, na sua força ou em Cristo? Você já percebeu como o pecado é mais profundo do que simples comportamento externo? Será que hoje Deus está mostrando que sua única esperança verdadeira está na cruz? Pastoralmente, Romanos capítulo 7 é um texto extremamente consolador para cristãos sinceros que vivem aflitos por causa das próprias fraquezas. Muitos olham para suas lutas internas e concluem: talvez eu não seja salvo. Mas a presença da batalha espiritual geralmente revela exatamente o contrário. O homem natural pode amar o pecado sem conflito. Mas aquele que nasceu de novo passa a odiar aquilo que antes abraçava. A luta não é a ausência de graça. Muitas vezes, a luta é evidência da operação da graça. Ao mesmo tempo, este texto também confronta aqueles que ainda tentam se justificar diante de Deus pelas próprias obras. Romanos destrói completamente a ideia de salvação por mérito. Ninguém será salvo porque conseguiu melhorar a si mesmo. A única esperança do pecador está naquele que viveu sem pecado, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E é exatamente por isso que Paulo termina olhando para Cristo. Porque depois de olhar para dentro de si e encontrar fraqueza, ele olha para Jesus e encontra esperança. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão do Evangelho, aproveite agora para deixar seu comentário, curtir este vídeo, compartilhar com alguém que está lutando espiritualmente e se inscrever no canal para acompanhar toda a nossa série em Romanos. Nos próximos episódios veremos como Romanos capítulo 8 apresenta uma das maiores mensagens de esperança de toda a Bíblia. Conclusão: a grande luta do homem e a única esperança em Cristo. Ao chegarmos ao final deste estudo em Romanos capítulo 7, percebemos algo profundamente importante. O maior problema do ser humano não está fora dele. Está dentro dele. Paulo revelou que mesmo alguém que conhece a verdade de Deus ainda encontra dentro de si uma guerra contra o pecado. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7 verso 19. Essas palavras mostram a profundidade da nossa condição espiritual. O pecado não é apenas um hábito ruim. É uma corrupção do coração humano. E quanto mais alguém entende a santidade de Deus, mais percebe sua própria necessidade de graça. Mas Romanos capítulo 7 não termina em desespero. Depois de olhar para sua fraqueza, Paulo levanta os olhos para Cristo e declara: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 7 versos 24 e 25. Essa é a esperança do Evangelho. Nossa esperança não está na força humana, na religião, na disciplina moral, na tentativa de merecer o favor de Deus. Nossa esperança está em Cristo. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele morreu na cruz como substituto de pecadores. Ele ressuscitou vencendo o pecado e a morte. O Evangelho não diz: tente se salvar. O Evangelho diz: renda-se ao Salvador. E talvez hoje exista alguém assistindo este estudo cansado da própria luta. Cansado de tentar mudar sozinho. Cansado da culpa. Cansado de carregar pecados escondidos. Cansado de lutar sem paz verdadeira. Então escute isso com atenção. Cristo não rejeita pecadores arrependidos.
Em João capítulo 6 verso 37, Jesus declarou: "O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora." Hoje o Senhor não está chamando você para uma religião vazia. Ele está chamando você para si mesmo. E agora eu quero convidar você a fazer algo muito simples, mas profundamente sério. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, se você reconhece seu pecado, se deseja entregar sua vida a Cristo, então faça esta oração comigo. Não existe poder mágico nas palavras, mas existe graça poderosa em Cristo para salvar todo pecador que vem a Ele com fé. Repita esta oração, se ela expressa sinceramente o desejo do seu coração. Senhor Deus, hoje eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. E reconheço também que eu sou pecador. Muitas vezes tentei viver do meu jeito. Confiei em mim mesmo. Segui meus próprios caminhos. Mas hoje eu entendo que preciso desesperadamente da Tua graça. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que Ele ressuscitou e venceu a morte. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa minha culpa. Transforma meu coração. Quebra meu orgulho. Tira de mim o coração endurecido. Hoje eu me rendo ao Senhor. Não quero mais viver longe da Tua vontade. Não quero mais carregar sozinho o peso do pecado. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Ensina-me a caminhar contigo. Sustenta-me pela Tua graça. Escreve meu nome no livro da vida. Obrigado porque existe perdão na cruz. Obrigado porque Cristo é suficiente. Obrigado porque Tua graça é maior do que meu pecado. Eu entrego minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba de uma coisa. A salvação não acontece porque alguém merece. A salvação acontece porque Cristo salva pecadores pela graça. Agora dê os próximos passos. Continue ouvindo a palavra de Deus. Acompanhe os próximos episódios da nossa série em Romanos. Procure uma igreja fiel às Escrituras. Caminhe diariamente com Cristo. E se este estudo falou ao seu coração, escreva nos comentários. Minha esperança está em Cristo. Eu leio os comentários e oro por vocês. E agora eu deixo uma última pergunta. Se Cristo é o único capaz de libertar o homem do pecado, por que continuar tentando viver sem Ele? Porque depois da luta, vem a gloriosa promessa. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.